Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais essa aula. E hoje, pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a primeira etapa. Pessoal, enquanto eu vou ajeitando aqui, que a gente está passando para nossa revisão de hoje, eu gostaria de informá-los, né, de explicar que eu tive alguns problemas técnicos, tá? Com o meu computador, ele não estava gravando. A gravação que eu tinha feito anteriormente, ela não foi devidamente renderizada, tá? O arquivo corrompeu, então eu não pude estar realizando não pude estar fazendo o upload dela no sábado, e eu tive que regravar, tá? Então essa aula eu estou regravando a nossa aula de revisão, tá? Porque eu tive alguns problemas técnicos. Bom, superado isso, vamos dar sequência, né? Então hoje nós vamos revisar o conteúdo que estudamos para a nossa primeira prova, tá? E o nosso objetivo de hoje aqui não é substituir o que a gente já tratou nas últimas aulas, tá? É apenas trazer um complemento, né? Uma visão alternativa, né? É basicamente revisar, tratar daquele assunto de novo, lembrar do que estudamos até então, certo? Então, se é uma revisão, então por que não vamos começar com uma pergunta, né? Então, o que é o meio ambiente para o direito, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui nesse... Aqui, ó, pronto, acho que assim tá melhor. Não, ficou fora do quadro. Acho que assim tá bom, tá bom. Vamos assim. Então, o que é o meio ambiente, né? O que é o meio ambiente para o direito, né? Então, a lei define que o meio ambiente, ele é de forma mais ampla, né? A lei, ela define o meio ambiente de forma mais ampla como tudo que permite e rege a vida. Mas para o direito, ela é mais do que isso. Ela é um direito fundamental, ela é autônomo, ele é essencial para a nossa qualidade de vida e para a nossa dignidade como pessoa humana. Tanto hoje quanto no futuro. E é por isso que o direito ambiental existe, né? Para regular a nossa relação com um bem tão complexo, com a natureza, né? Pelo menos tentar manter em equilíbrio. Tá? Então, em resumo, tá? E com base no que a lei da Política Nacional do Meio Ambiente traz, nós podemos dizer, tá, que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis e influências, e também e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá bem? Além disso, tá? É bom lembrar que o STF, ele reconhece, tanto o STF quanto a doutrina, ele reconhece 4 formas de meio ambiente, né? Então nós temos o meio ambiente natural, nós temos o meio ambiente artificial, e nós temos o meio ambiente cultural, lembrando que o artificial ele é resultado da ação humana, tá? O meio ambiente cultural são as manifestações humanas, como a arte, o nosso patrimônio cultural, como, por exemplo, a nossa culinária mineira. Tá? Então, nosso patrimônio cultural também é um meio ambiente. Tá? E nós temos, por fim, o meio ambiente do trabalho. Vale lembrar também que a doutrina ela considera outros meios ambientes. Tá bem? E eu peço que vocês reassistam, qualquer dúvida, reassistam a aula de número 2. Tá? Então, na sequência, o que traz a base disso tudo, né? Onde encontramos o coração dessa proteção? É o tão falado artigo 225 da nossa Constituição, a nossa Constituição ecológica, a nossa Constituição verde, né? É ele que traz essa característica, né? Ele estabelece a regra principal do direito ambiental brasileiro, né? Que o meio ambiente ele deve ser um ambiente equilibrado e é um direito de todos, né? Ele traz esse terceiro tipo de bem, né? Que ele não é físico e que ele não é particular e ele não é público. Tá? Então ele é um bem difuso, ele pertence a todos. Tá? Então ele traz essa terceira modalidade. Então e o artigo 225 ele traz também esse dever compartilhado do poder público para cada um de nós, né? Com um olhar voltado também para as futuras gerações. E essa é a nossa regra matriz, certo? Então, na sequência, nós vamos relembrar as nossas fontes do direito, né? As nossas ferramentas de proteção, que elas concretizam o comando dado pelo artigo 225, tá? E
e, e o direito ambiental ele se apoia em diversas outras fontes, né? Nós temos as fontes normativas, que são as leis, as regras do jogo, né, como a própria Constituição, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal, né, os tratados internacionais, né? Vamos lembrar aqui das fontes internacionais do direito ambiental, tá? E como bússola, vamos tratar também das fontes materiais, antes da gente adentrar nos princípios propriamente ditos, vamos lembrar das nossas fontes materiais, que é a doutrina, a jurisprudência, não está aqui no nosso slide, mas os costumes também, eles entram como fontes, né? Nós também temos as fontes como fonte os estudos científicos. Então, todos eles são fontes do direito, né? É algo meio que padronizado, né? Que a fonte do direito ele vem de diversos lugares, né? Afinal, ele vem da vida humana, né? O nosso direito ele vem da nossa convivência humana, da nossa sociedade, certo? Então, é através deles que nós vamos interpretar e dar sentido às nossas regras. Então, vamos lá como bússola, como a nossa bússola para a aplicação do nosso direito, nós temos os princípios. E primeiro, nós vamos tratar dos princípios estruturantes. Então, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável, que ele busca harmonizar o crescimento econômico, a justiça social e a proteção ambiental. Nós temos o princípio da prevenção, que se aplica a riscos conhecidos e certos. Lembrem-se, prevenção, o risco ele é conhecido, o risco ele é certo, né? Seguindo a lógica que é melhor prevenir do que remediar. Nós vamos lembrar desse ditado, né? E também temos o princípio da precaução, que é invocado diante da incerteza científica, né? Então, vamos lá. Lembrando, o princípio da prevenção ele se aplica a riscos conhecidos e certos, e o da precaução a riscos incertos, e o risco ele é grave. E na dúvida, a ação deve ser protetiva, ela deve prevalecer. Vamos lembrar que esse princípio da precaução ele se encaixa como uma luva ao princípio do indúbio pro natura, né? Na dúvida, sempre o meio ambiente, sempre em prol do meio ambiente, tá? Na sequência, nós temos de natureza e de escopo, né? O alcance da proteção da natureza e do escopo, né? Então, nós temos o princípio da ubiquidade, que também é chamado de transversalidade, que diz a questão que o meio ambiente ele está em toda parte, né? Que ele transcende fronteiras geográficas, temporais e até mesmo o próprio direito. Tá? Em complemento a essa ideia, nós temos o princípio da solidariedade intergeracional, que ela vem justamente botar em prática a questão da solidariedade entre todas as gerações, né, visando concretizar aquilo estipulado no artigo 225 e visando garantir uma vida digna à nossa geração e às futuras gerações. Nós também temos os princípios de responsabilização, que é quando o dano ocorre, né? Então entram os princípios da responsabilização, né? O princípio do poluidor-pagador, que determina que quem polui deve arcar com os custos da poluição e também de sua reparação. O importante aqui não é a licença para poluir, tá? Mas é uma forma de internalizar os custos ambientais, né? A reparação integral ela exige que o dano seja restaurado por completo, preferencialmente no local afetado. E por fim, nós temos o princípio da tríplice responsabilidade, né? Claro, tratando dos princípios da responsabilização, nós temos que lembrar da tríplice, eita, nominho difícil, tríplice responsabilidade, né? Que significa que uma única conduta, ela pode gerar várias sanções em 3 esferas diferentes, né? Na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Na civil, o dever de reparar, na administrativa, a multa administrativa e na penal, o crime ambiental. Nós temos também os princípios de atuação, né? Além de responsabilizar pelo dano, os princípios também orientam o uso dos recursos, né? Nós temos o usuário pagador, que estabelece, né? ele muitas vezes ele aparece em conjunto com o poluidor pagador, né? Mas o usuário pagador também ele é também um princípio de atuação. Então, o princípio do usuário pagador
ele estabelece que aquele que utiliza o recurso natural com fins econômicos deve pagar por isso, como uma cobrança pelo uso da água, por exemplo. Tá? Um exemplo muito simples que todo mundo vai lembrar é quanto aos poços artesianos. Tá? Muita gente não paga conta de água por conta que tem poços artesianos. Então ela reduz muito o valor da sua conta de água por conta dos poços artesianos. Contudo, os poços artesianos têm uma taxa, aquele que faz um poço artesiano, ele deve pagar por aquele poço artesiano. Né? E muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque você está usando a água daquele poço. Tá? Nós também temos o princípio do protetor-recebedor, né, que visa trazer um cunho mais protetivo, mais positivo, e até mesmo de incentivo para que as pessoas possam proteger o meio ambiente. Então, aquele que protege, ele é beneficiado, seja com descontos, né, no IPTU, no ITR. Então, ela recebe incentivos econômicos. Né? Às vezes, as empresas ela recebem um incentivo econômico por estar realizando ações que visam proteger o meio ambiente. Então, isso acaba tendo um incentivo fiscal, um incentivo econômico. Também nós temos também a função socioambiental da propriedade, né? Impõe que o proprietário ele deve usar o seu imóvel respeitando o equilíbrio ecológico. Então, ele não pode usar o seu... Lembrando que, nesse princípio, não é porque a pessoa é dono daquele imóvel que ela pode usar aquele imóvel como quiser. Ela não pode realizar queimadas, ela tem que respeitar a área de proteção ambiental. Tá? Então, ele tem certas responsabilidades. Né? Então, ele tem que respeitar principalmente a função socioambiental da propriedade. Nós também temos os princípios processuais. Né? E esses princípios eles visam garantir a democracia e a eficácia da aplicação do direito. O princípio da participação em informação, por exemplo, ele assegura que a sociedade tem o direito de acessar as informações ambientais e participar das decisões que afetam o meio ambiente. E, lembrando, nós temos o princípio do indúbio pro natura, né, que já foi comentado quando a gente falou do princípio da precaução. Ele funciona como regra de desempate, que, em caso da dúvida, a interpretação de uma norma ela deve visar aquilo que é mais favorável para o meio ambiente. E um princípio aqui que eu já falo há muito tempo, que eu acabei esquecendo de colocar nesse slide, é o princípio da proibição do retrocesso. Então, quando se há uma norma, uma resolução do CONAMA, algo que é feito, que ele traz benefício ao meio ambiente, é proibido que alguma legislação ou que algo seja feito diferente daquilo. Então, a intenção é que o meio ambiente seja cada vez mais protegido. Então, uma legislação ela pode melhorar a proteção ambiental, ela nunca pode regredir na proteção ambiental, certo? Nós também falamos da máquina administrativa ela é... A máquina administrativa, no caso, quando a gente fala em máquina administrativa, eu estou querendo dizer no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, essa máquina, ela opera de forma a trazer a proteção ambiental na prática, né? Ela foi estabelecida pela Política Nacional do Meio Ambiente e o CISAMA e o CISNAMA, né? CISNAMA, ele organiza a gestão ambiental no país, né? Ele distribui as tarefas entre a União, os estados, os municípios a nível federal, estadual e municipal, certo? Então, qualquer estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Nós temos no topo o Conselho de Governo, nós temos o Conselho Deliberativo, que é atuado pelo CONAMA. Como órgão central, nós temos o Ministério do Meio Ambiente. Como executores do Sistema Nacional, nós temos o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Lembrando que o IBAMA está ali a nível federal, com seu poder de polícia, enquanto o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ele é focado somente nas unidades de conservação
ambiental. E lembrando que, em alguns casos, o IBAMA ele pode trabalhar em conjunto com o Instituto Chico Mendes. E, na sequência, nós temos as seccionais, né, os órgãos estaduais e municipais. Por exemplo, nós temos, aqui em Minas Gerais, nós temos o IEF, né, o Instituto Estadual de Florestas. Deixa eu confirmar aqui. Instituto Estadual de Florestas. Eu sempre me confundo com esse nome. Então, a exemplo aí nós temos o IEF. Vou ver se eu consigo marcar uma visita no IEF aqui de Barbacena pra gente ir lá ter uma aula com o pessoal lá de saber como que funciona, como que funciona o trabalho e tudo mais. Eu acho que vai ser bastante interessante. E por fim, pessoal, na última aula que tivemos, nós falamos sobre o licenciamento e o EIA e o RIMA. Então, esses instrumentos, eles são os mais importantes quando a gente trata na operação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Enquanto o licenciamento ambiental ele é um procedimento que autoriza atividades ambientais, né? Potencialmente poluidoras e para projetos de grande impacto, nós temos também que nesse licenciamento tem que ser feito lá quando nós estamos no primeiro estágio do licenciamento, que é onde a gente vê a viabilidade, que é o que a gente chama de LP, licenciamento prévio. Tá? Então, o estudo de impacto ambiental, o EIA, ele é realizado nessa etapa, né, no licenciamento prévio, onde é visto a visibilidade, a viabilidade do licenciamento, onde ali que vai ser determinado se é possível ou não, qual o impacto daquele projeto, daquela atividade pode causar no meio ambiente. É ali que é realizado. Após isso, nós temos a LI, onde será feita a instalação, e a LO, onde será feita a operação. Lembrando que o RIMA, ele é um relatório, né? Então, é um relatório de impacto ambiental. Então, ele tem um viés muito mais informativo. Ele é visado para a população em geral, certo? Pessoal, essa revisão foi um tanto quanto corrida, né? Tem muita coisa a se falar. Então, qualquer dúvida, voltem nas aulas anteriores. Espero que eu tenha conseguido trazer novas ideias, revisar esse conteúdo que a gente estudou até aqui de uma forma, e trazer um outro olhar, explicando de forma mais clara tudo que estudamos até aqui. Tentei trazer isso de uma forma mais resumida possível. Tem muita matéria. É algo extenso que é necessário que vocês vejam as últimas aulas também, mas essa aula serviu mais como um complemento para nos lembrar daquilo que estudamos até aqui, beleza? Muito obrigado. Peço desculpas novamente pela falha técnica, tá? Infelizmente a gente está propenso a esses imprevistos técnicos, tá bem? E boa sorte na prova. Lembrando que a prova ela vai estar disponível. Eu tô regravando esse vídeo na data de hoje, no dia 8 de setembro, e a nossa prova vai estar disponível a partir de amanhã, no dia 9, e ela ficará disponível durante 7 dias, tá bem? Uma boa sorte a todos e até a próxima. Valeu!